Alô, alô, a querida Zóia, bom amor a todos. Nós vamos ver agora como praticar a nossa autocura e, da mesma forma, praticamos essa cura a uma outra pessoa. Dá para as duas situações. Bom, começamos para procurar um local calmo e tranquilo, onde vamos ficar em paz, onde ninguém vai nos incomodar e por isso também nós avisamos a família: ok, vou para o quarto fazer o meu reiki, quero ficar em paz, não me chame durante 45 minutos, mais ou menos, eu quero ficar em paz. Nós vamos pôr, se for possível, umas velinhas. Antes de ir para essa sala, nós vamos colocar um incenso, deixá-lo queimar antes de ir para a sala, para não inspirar o fumo, porque mesmo se for um incenso de plantas naturais, convém evitar inspirar o fumo. E depois, fechar as cortinas, por exemplo, para ficar num ambiente assim meio aconchegado e se sentir confortável. Pronto. Vamos por começar juntar as mãos para fazer o nosso pedido, como é forma de oração. Mas antigamente as pessoas oravam assim, palmas contra palmas, dedos tudo aberto, assim. Agora, eu aconselho, como a posição das mãos para fazer reiki é essa, nós não é essa, nem essa, é essa. A pôr aqui o polegar encostada aos dedos, sistematicamente a mão vai fazer essa covinha aqui embaixo, onde vai se juntar a energia. E por isso aconselho também de fazer o pedido dessa forma, com as mãos nessa posição. Estamos aqui no chakra do coração, conectado ao centro energético na altura do coração, a fazer o nosso pedido. Cada uma vai fazer o seu pedido à sua maneira, conforme as suas crenças. As pessoas são livres de fazer como quer. Eu só explico o que aprendi e uma pessoa avisada vale por duas, não é? É melhor, quem sabe, sabe e pode transmitir o seu conhecimento, porque com os anos de prática vamos descobrir informações, descobrir muitas coisas e, repito, mais vale prevenir que guérir. Eu peço para me conectar à energia, à fonte criadora da energia da criação original. Peço para me conectar com a ideia original da criação original. Assim, eu penso que estou lá nessa fonte original da criação original, porque há outros tipos de criadores que criaram a criações deles e que não estão essa fonte original. E é muito importante de voltar a se conectar a essa fonte original da criação original. Eu sei que me repito muito, mas você não imagina a importância que tem este ponto. Essa ideia mental. É o mental. A conexão é mental. Bom, como estou a fazer reiki, eu devo parar por rotar, prestigiar, e aí está uma mensagem. Quando as mãos estão juntas assim, nós começamos a sentir as mãos que aquecem, sentimos a energia, começamos às vezes a rotar, começamos às vezes a bocejar, e isso é sinal que o canal está pronto. E o facto de pensar ou de dizer eu vou fazer reiki, ou peço a energia para fazer uma cura reiki, a palavra reiki é como uma chave mágica, faz que os canais fiquem logo conectados e prontos a servir. Ok. Evitamos por tudo aqui, lembrem de cruzar as pernas, os pés, os braços, as mãos. Evitamos por tudo de cruzar os dedos por evitar de
criar bloqueios energéticos lá onde as peças estão a se cruzar. Temos cuidado de fazer isto quando fazemos a nós, e se fizermos a alguém, olhamos por essa pessoa, não ter os pés cruzados, ou as pernas, os braços cruzados, ok? Para a energia poder fluir, ter um fluxo energético muito mais harmonioso. É muito importante. Também, por fazer Reiki, evitamos cintos ou peças de roupas apertadas. Se tiver um cinto nas calças, vocês retiram o cinto das calças, é importante. Retiramos os brincos, as joias, os fios, relógio, anéis, isto é tudo muito importante. Ficamos sem nada, olha, como no dia do nascimento, viemos sem nada. Tira os óculos também, mas não tira os dentes, tá? Aí não há problema. Ok, aí digo porque às vezes me fazem perguntas dessas, mas ok, não há problema, é melhor perguntar por ter a resposta certa que de viver a experiência por apreender. Quando fazemos alguém, também verificamos se a pessoa está com as boas condições, tá? Se não tem cintos, pés cruzados, etc. Isso é o nosso sentido de responsabilidade, porque é isso que acontece com o Reiki, vamos ficar cada vez mais conscientes, por isso cada vez mais responsáveis, mais temos conhecimento e mais temos sentido de responsabilidade aberto, que é normal, crescemos, é como as crianças, vamos crescer, não é? Somos adultos e temos mais responsabilidades. E estamos numa aprendizagem de uma nova filosofia de vida, para nos ajudar a co-criar a harmonia e o equilíbrio na nossa vida. Ok, isso, o Reiki é uma técnica que acelera o nosso processo de crescimento ou de decrescimento conforme as escolhas que fazemos, isto é lógico. É semear e colher as escolhas. Ok, as mãos estão quentes. Peço a energia, a ideia original da criação original para me conectar à energia Reiki, energia de vida, à energia essencial da vida, ou à essência da vida, e peço a cura, por exemplo, de curar a dor de cabeça. Ok, que não tem, ok? É um exemplo. Bom, também, como eu disse, tiramos os óculos, as mãos estão quentes, primeira posição, vamos colocar as mãos aqui em cima dos olhos, sem apertar o nariz, ter cuidado de não apertar o nariz e também de não tapar a boca, principalmente quando fazemos a outra pessoa, as pontas dos dedos aqui na raiz dos cabelos, um toque leve e suave. E esperamos de sentir alguma mudança nas nossas mãos. Por exemplo, a energia está quente, ela está a ficar fria, é sinal de mudar de posição. Mudamos de posição e vamos para a segunda posição. Atenção, vou mais depressa para mostrar a vocês. É um pouco mais lento, ok? Agora, aqui nos ouvidos. E eu gosto de pôr as mãos aqui por apanhar as glândulas aqui dos olhos, porque tem a ver com o chakra da visão, com os olhos físicos e o terceiro olho, e mais todos os centros energéticos que estão aqui na testa. Esperamos assim, observamos, fazemos isto com os olhos fechados, claro, por quê? Por estar mais concentrado em nós, por estar bem dentro de nós, em estado de observação, porque é claro, quando estamos com os olhos abertos, os olhos estão a ver coisas e estão a pensar nessas coisas que eles estão a ver, por isso é melhor ficar com os olhos fechados, mais fácil entrar um pouco entrar em relaxamento profundo, quase em estado de transe, por permitir que as mudanças se façam nos nossos sistemas energéticos. Terceira posição
e aqui atrás da cabeça. E normalmente as pessoas têm tendência a levantar a cabeça por permitir de pôr as mãos debaixo da cabeça e depois voltar a pôr a cabeça, a esticar o pescoço. Mas evitem fazer isto. Como eu digo, nós rolamos a cabeça de um lado, passamos a mão debaixo da cabeça, rolamos a cabeça do outro lado, passamos a mão debaixo da cabeça e endireitamos a cabeça. Isto porque para evitar de bloquear o centro energético da garganta, baixando a cabeça, bloqueamos aqui o centro da garganta, enquanto nós rolamos de um lado e do outro, e até esse exercício, rolar a cabeça de um lado e do outro, serve para desbloquear o centro energético da garganta. Ou seja, é bem interessante, né? E às vezes fazemos sem saber, baixamos a cabeça e bloqueamos o centro da garganta. Está bem aberto, rolamos, ok? Pronto. A seguir, já vou pôr os meus óculos. Vocês continuam a fazer o vosso reiki sem os óculos, claro. Agora, a seguir, aqui, há uma atrapalha. Não há nada de atrapalha. Temos uma mão para a outra. Ok, a seguir, vamos para o pescoço, as duas mãos de lado, ok? Sempre essa posição de mão, aqui de lado. Relaxado, sem pressionar. Principalmente quando fazemos uma outra pessoa, não pressionamos o pescoço. Relaxamos. A outra é a mesma posição, pode-se fazer assim de lado, ou então, cuidado com o microfone, ou então aqui, assim, sem cruzar as mãos, os braços, uma mão em cima da outra, assim. É mais confortável de abrir os polegares, isso é verdade, e a energia vai fluir da mesma forma, porque mais confortável, mais relaxados. Pronto. E observamos, com os olhos fechados, quando praticamos o Reiki, observamos o que sentimos. Também podemos observar os nossos pensamentos, que podem estar relacionados com a posição das mãos. Descobrimos às vezes pensamentos, lembramos de situações que vivemos, que estão a ser libertas graças à energia que estamos a receber nessa zona. Próxima posição, aqui para o peito, para a glândula do timo. Quando estou na cama, eu gosto de pôr uma almofada debaixo de cada braço. Isso ajuda a relaxar mais profundamente. Ok? Procuramos estar sempre mais confortável possível. Depois, eu aconselho as mulheres de fazer mais essa posição no peito porque é preventivo. Melhor prevenir que remediar. A seguir, vamos aqui para o plexo solar. Numa próxima vídeo, eu vou explicar a relação entre os centros energéticos e as posições das mãos. Plexo solar, e nós iremos ver também a cor que acompanha esses centros energéticos. Depois, 2 dedos mais baixos que o umbigo, a posição para o centro sagrado, sagrado, sexual, criativo. Depois, aqui, colocamos as mãos aqui. Quando fazemos a outra pessoa, colocamos as mãos aqui, do lado das virilhas. A seguir, vamos os joelhos. Agora, você faz um reiki, por exemplo, deitado no sofá ou na cama. Você pode, claro, dobrar as pernas por alcançar os joelhos. E também dobrar mais por alcançar o pé. Agora, você pode ver que estou com uma mão que continua a tocar o corpo. Evita de desligar as duas mãos, senão vai haver um corte da energia. Você vai precisar de se conectar novamente. Isto no primeiro e no segundo nível. No terceiro nível já é diferente. Agora, está nos joelhos. Vou passar aqui na canela.
com as duas mãos, uma em cima e outra em baixo. Procurem estar confortável, claro. Depois o pé. Vamos uma mão debaixo do pé e outra mão em cima do pé. E estamos a fazer lá o nosso reiki. Se não conseguir dobrar, vão tentando pouco a pouco, devagarinho, vão conseguir dobrar. Realmente, quando não conseguem dobrar, você pense e diga que a energia está chegando aos pés. Eu envio a energia nos pés. Porque não consigo pôr as mãos em cima dos meus pés, mas peço a energia por fazer a cura como se tivesse as minhas mãos em cima dos pés. Depois, sempre tocando no corpo, vamos do outro lado, o joelho já fiz, vamos a canela do outro lado, aqui. E a seguir, de baixo e em cima do pé. Na parte superior do pé e na parte inferior do pé, mais o tempo que vou sentir que deve deixar as minhas mãos nessa posição. Sentimos, é assim que descobrimos e que desenvolvemos mais a nossa intuição. Observando o que sentimos, o que ressentimos. Evitamos pensar, ok? Está sempre tudo certo. Ninguém se engana. Tudo está certo. Isso é uma novidade também. Não há erros, há só experiências. Umas são de sofrimento, isto que chamamos os erros, para aprender a deixar de cometer esses erros. São experiências de aprendizagem. Quando sentimos que devemos parar, vamos na parte das costas, continuar a fazer a nossa autocura, que fazemos no corpo inteiro, e vamos na parte de trás das costas. Eu não sei aqui se espero que vocês estão a ver. Aqui, colocamos as mãos assim. Depois, vamos para o pescoço. Mas, nessa altura, é difícil pôr as mãos assim. Por isso, podemos colocar as palmas das mãos assim. A energia vai fluir também. Depois, eu vou ver se vocês estão a ver. Sim. Depois, coloco aqui para a zona dos rins. E a terceira e última posição, estão a ver? É assim, as mãos, ok? Estão assim, como se estivesse a fazer um T aqui atrás. E pronto, lá chegamos no fim da nossa autocura. E vou deixar o fio assim. E aí podemos retirar as nossas mãos e vamos juntar novamente as palmas das mãos para agradecer a energia de vida, agradecer aos seres de luz que os acompanharam nesta cura, que os guiaram, que os protegeram, esses seres de luz que estão ligados à fonte original da criação original. Aí sim. E pronto, podem retirar, terminar e observar como estão a se sentir. É muito importante. E tente passar ainda um pouco de tempo tranquilo, sem barulho, sem televisão, sem rádio, sem música, para deixar espaço na sua mente por receber alguma informação que pode e que vai provavelmente se manifestar em si. Aprendemos a estar mais atento ao que está acontecendo dentro de nós. Isso era a cura, a nossa autocura e a cura de outra pessoa. Eu falei no princípio, penso eu, então falo agora, da cura do SOS, que pode vir a acontecer. É melhor estar informado e saber o que fazer neste caso. Uma cura SOS. O que quer dizer com isto? Imaginamos que estou na rua e que alguém cai perto de mim e fique no chão com dor e diz ai, 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 ai. Estou lá e chego
quando vejo isto, eu já estou esfregando as minhas mãos e me aproximo da pessoa e eu digo, posso ajudá-la? E a pessoa me diz que sim. Eu acredito que sim, porque é a energia que orientou isto tudo, então vai correr tudo bem e está tudo sim. E então a pessoa me diz que sim, diz, posso pôr as minhhas mãos em cima de si para lhe enviar energia? E a pessoa, mesmo que não sabe o que é, ela diz que sim. Então coloca as mãos, conforme a situação, e fale com a pessoa, acalma a pessoa, diz, pronto, está tudo bem, vai ficar tudo bem, não se preocupe, de certeza que você já não está a sentir tanto a sua dor, onde é que está a lhe doer. Há casos mais simples, muito mais simples, o que aqui já não é um SOS, mas será uma cura localizada. Tenho um exemplo de uma aluna que me disse, mas Nicole, o Reiki não funciona sempre. E eu disse, mas porquê? Ela disse-me, olha, o meu marido me pediu para fazer curas na cabeça, eu lhe fiz várias vezes, na cabeça, só na cabeça, isso é zona localizada, numa única posição, e ele disse que as 2 primeiras vezes funcionou maravilhosamente bem, a dor de cabeça passou logo, mas a terceira vez não, a dor não passou. Eu expliquei que isso estava certo porque isso é a zona de conforto. Eu aceito Reiki na minha cabeça, mas no resto, no corpo, não. Não quer, a pessoa não quer, ela quer só uma parte. Quer apanhar só, vou dizer, a cereja do bolo. Mas a energia quer que as pessoas equilibrem todo o seu sistema energético para poder viver justamente em paz e em equilíbrio. E só numa zona localizada não vai equilibrar todo o sistema da pessoa, mas vai só equilibrar um pedaço. E por isso vai voltar sempre, porque há outras coisas que devem ser equilibradas do que unicamente a zona da cabeça. E então a energia vai chamar a atenção a essa pessoa e vai lhe dizer, olha, tu deves receber um Reiki completo. Assim vai te curar completamente. Ok? Pronto. Aí está, o nosso vídeo terminou sobre as posições das mãos e como fazer Reiki. Se tiver perguntas, não hesite a me contactar, eu estou lá por isto. Você, eu deixo meu e-mail lá embaixo do vídeo. É mais nada. Agradeço por tudo, desejo-lhe muita felicidade, muito bom proveito dessa energia Reiki que é maravilhosa, realmente. E divirtam-se também, creia uma realidade harmoniosa, creia a sua felicidade. Vocês estão lá no princípio de uma grande aventura, grande e maravilhosa aventura. E seja o que for que acontece, saibam que eu estou aqui para ajudar vocês em qualquer situação, tá? Ok? Amo vós, amo nós. Até a próxima, agradecida.